Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Procondutor Cast, um canal criado para você, cidadão ou cidadã, futuros condutores, seja condutor ou condutora, motociclista, ciclista, pedestre, passageiro ou passageira, e um motorista profissional, para compartilhar experiências, debater sobre assuntos essenciais da educação no trânsito, com foco primordial na preservação da vida. Eu me chamo Pamela Dias, sou responsável pelos produtos EAD da Procondutor, empresa especialista na educação digital para o trânsito, que produz conteúdos para formação, capacitação, reciclagem e aprimoramento de motoristas. E me sinto muito honrada em fazer parte deste projeto. Neste primeiro episódio, tenho o prazer de compartilhar ao meu lado aqui a Luciana Morelli, especialista de legislação de trânsito. Morelli, é um prazer te ter aqui, por favor, se apresente. Eu sou Luciana, sou instrutora de trânsito desde 1992, iniciei na aula prática e hoje ministro aulas nos cursos de capacitação, formação de instrutores e é sempre muito bom a gente poder estar aqui contribuindo para a melhoria do trânsito. Obrigada pelo convite, Pamela. Show, bacana. E agora, como nosso convidado, temos aqui também o nosso primeiro convidado, um especial, o Ednei do Prado, diretor do CFC Jundiaense. Por favor, se apresente. Olá, boa tarde. Obrigado, Pamela. Obrigado a Procondutor pela oportunidade, de estar falando disso que nós exercemos já há mais de 20 anos, não é? Que é a educação para o trânsito. Então, é muito importante, é espetacular quando nós temos essa oportunidade de sentar e falar a respeito da nossa atividade, dos compromissos e do desafio, de desenvolver esse trabalho que é tão grandioso e é tão bonito e tão fundamental hoje para o dia a dia. Agora sim, vamos iniciar o assunto de hoje, que é a importância do motorista profissional. De acordo com o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, RENAEST, em 2021 tivemos 878.208 acidentes de trânsito no Brasil, sendo 20.053 óbitos. No estado de São Paulo, tivemos 184.668 acidentes de trânsito, com 4.847 óbitos. 61% desses óbitos são motoristas, na faixa etária de 18 a 24 anos, representando o percentual maior de 13,7% do sexo masculino e 1,9% do sexo feminino. Focando no motorista profissional, um mapeamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, ABRAMET, com dados da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, até março de 2021, o Brasil contava com 25,8 milhões de motoristas mulheres profissionais, o equivalente a 35% do total de CNHs válidas no país. No estado de São Paulo, o Detran informou que subiu para 17,54% o número das motoristas mulheres profissionais. O público feminino está representando 23% do total de motoristas que trabalham na condução de veículos, segundo a entidade. Com base nesses dados, que são alarmantes, gostaria que vocês, tanto a Ednei quanto a Luciana, pudessem falar um pouco do âmbito educacional, o que são os cursos especializados. Bom, os cursos especializados, eles são cursos direcionados aos condutores, tanto que possuem categoria A, B, C, D ou E. Ao contrário de que muitas pessoas imaginam, as categorias profissionais não são mais a C, D e E, mas sim aqueles que exercem atividade remunerada. Então, os cursos especializados, eles são voltados para capacitar esses profissionais dessas categorias que eu mencionei, no intuito do quê? De capacitá-los, dar a ele competência para atuar no mercado de trabalho. De que maneira? Muito mais consciente do seu papel dentro do trânsito. Então, nós temos os cursos de movimentação de produto perigoso, que a gente chama de MOP, o transporte coletivo de passageiros, que, para as pessoas que não compreendem, são aqueles motoristas de ônibus, seja urbano, seja rodoviário. O transporte de emergência, o condutor que transporta as emergências, as urgências, os eletivos. O que seria um eletivo? O paciente que necessita de um transporte, às vezes, apenas para fazer um atendimento
uma consulta, uma busca em um hospital especializado. E nós temos o motofretista, que é hoje uma das potências, né? Hoje a gente encontra motofretista para todo lugar, necessitamos deles para tudo. E o transporte escolar, que faz hoje, estão voltando, né, às suas rotinas. Os motoristas de van escolar sabem o sofrimento que foi a pandemia, e a capacitação deles é muito importante, porque eles transportam crianças e estudantes, não só crianças. Há um equívoco quando se diz que se transporta na van escolar só crianças até 12 anos, o que não é uma verdade. E temos os cargas indivisíveis, que seriam as cargas ultradimensionadas. Então, esses cursos eles são voltados exatamente com a função de capacitar com módulos, né? São matérias voltadas para cada curso, onde você capacita esse profissional para atuar no mercado de trabalho e dar a ele uma noção plena do papel dele dentro da sociedade chamada trânsito. Show. E você, Ednei, o que você entende como curso especializado nesse âmbito educacional? Como a colega bem ilustrou, né? A função, a finalidade dele é capacitar esses profissionais, né? E quando nós falamos de capacitação, hoje nós temos um desafio muito grande na sociedade, porque, no nosso caso, o que nós efetivamente fazemos, que é a parte teórica, embora nós trabalhemos aí muito a parte de legislação, a parte técnica, mas, na essência, é comportamental. Sim. Porque tudo demanda do comportamento. Eles têm que entender o papel, eles têm que entender a importância e eles têm que aplicar. E nós temos um problema hoje que é meio crônico, pelo menos na minha visão, que as pessoas não entenderam que muito rápido mudou o perfil do Brasil no que diz respeito à condução, tanto amador como profissional. Alguns anos atrás, nós tínhamos uma frota reduzida, mínima, de mecânica simples, então não demandava de conhecimento técnico. Quer dizer, hoje mudou. Hoje nós temos, desde a abertura de 86, a frota ela aumentou absurdamente, com uma tecnologia absurda, né? Tecnologia essa que ela vem para favorecer, tá certo? Mas aí, qual que é o entrave? As pessoas entenderem que isso aumentou a necessidade de você se capacitar, tá certo? Que essa tecnologia existe sim, para vir somar, para gerar segurança e tudo mais, mas tem que se capacitar. Então, aquele jargão de que no meu tempo não era assim, não precisa isso, precisa pouco, ou aquela sensação que algumas pessoas têm que já nasceram sabendo dirigir, isso não existe mais, né? Então, a conscientização ela parte daí, das pessoas entenderem da necessidade de se capacitar. Exato. E aí, complementando o que vocês estão dizendo, o que a Luciana falou, que é uma coisa bem importante da questão da capacitação, né? E é formar esses profissionais, e não é só ensiná-lo a dirigir, né? Não é isso, mas formá-lo. Por que ele está fazendo, atuando nessa área profissional, né? Então, aí a gente falando um pouquinho... essas formações, esses condutores, eles estão indo para que áreas? Existe uma seleção... Vocês enxergam isso, uma seleção de áreas, quando o cara ou a pessoa, o condutor, vai realizar esse curso especializado para se capacitar, ele quer especificamente trabalhar com pessoas ou com cargas? Eu acho que depende muito do perfil e do momento que ele vive. Porque muitos motoristas trabalham muitos anos com a carga, né? E ele sente uma solidão imensa, porque é ele a rodovia e a carga, né? Principalmente no transporte de produtos perigosos. E ele quer, de repente, mudar a área dele da carga para o passageiro. E, ao contrário, na mão inversa também existe aquele que trabalha com o ser humano, nos ônibus urbanos, ele está um pouco cansado daquela rotina, ele acaba querendo migrar para a carga, para se livrar um pouco desse estresse, trânsito, cidade, pessoas, as exigências que existem. E eles buscam sempre uma alternativa. Mas eu acho que o perfil dele hoje, assim, para a sala de aula, a grande maioria ele vem em busca de algo que complemente a sua renda ou que seja a sua renda principal. Que seja algo rentável. Rentável, porque... ser hoje um motorista, como o Ednei falou, é perfeita a fala dele no sentido de que
Esse condutor, eu cito muito isso, né? A questão dele, antes, quem era o motorista do caminhão? Era um senhor com bermudão, um chinelão franciscano, uma camiseta regata Hering, né? E aquela unha toda suja de graxa. E hoje você vê uma pessoa transportando produto perigoso, ele desce daquela carreta com camisa, sapato, é outra postura. Ou seja, ele precisou se adequar à modernidade, ele não pode ser simplesmente mais aquele condutor. Então, ele busca hoje, inclusive, referências no mercado. Ele quer uma empresa que traga ele uma segurança. Porque o que mais a gente necessita para aquele profissional capacitado é uma segurança de mercado. Como a economia, que a gente não sabe o viés dela amanhã, essa pessoa fica insegura. Então, ela quer cada vez mais se capacitar. E quando, às vezes, eles vêm para fazer um único curso, eles acabam fazendo quase todos. Porque eles dizem, professora, é melhor eu ter todos e de repente, eu vou atuar nessa área. Fazer essa transição de áreas. E o que eu percebo também existe uma evolução no comportamento deles. Sim. Então, como você disse, existia um perfil, ou aquela pessoa mais simples, mas hoje não. Existe mais essa necessidade dessa capacitação, sim, dessa busca, justamente para ter essas possibilidades de transição entre as áreas profissionais, sim, dele, justamente buscando algo rentável, né? E o que você enxerga, Ednei, qual que é o papel, qual que é a responsabilidade social desse tipo de condutor? Então, só complementando o que a Luciana muito bem disse, qual que é o desafio hoje desse condutor, né? Porque esse condutor, e é muito, diria que é desconfortável quando a gente identifica isso em sala de aula, aquele profissional que ele sonhou ser motorista. Esse é o melhor profissional que o mercado poderia ter. Sim. E ele está fazendo a parte dele, ele está buscando se capacitar, tá certo? Só que ele não consegue, ele consegue só se habilitar. Uhum. Se ele faz uma má escolha de uma empresa, um processo errado nesse processo de habilitação, então no final do processo ele está habilitado, ele não está capacitado. Então ele fica frustrado porque ele não consegue entrar na empresa, ele não consegue passar num teste, né? Sim. Então hoje é um desafio muito grande para esse condutor se capacitar e é um desafio muito grande das empresas que entendem essa necessidade de entender que é muito dinâmico e diariamente nós temos que buscar essa possibilidade de capacitá-lo. Talvez falta o acolhimento da empresa. E se modernizar também, sim, né? Quer dizer, vamos entender. Hoje nós vamos falar um pouco da parte prática. Hoje existe um credenciamento e a norma, o que ela exige? Que na mudança de categoria, o que você exercita lá? A geografia da manobra. A geografia. Você vai fazer uma aula prática hoje de carreta, o que você vai exercitar e examinar é a geografia da manobra. Mas você, em momento nenhum, você ouve diferença de mecânica, como que funciona o motor diesel, como existe o freio motor, por que a turbina, o termo que muda. Você não dirige uma carreta, você opera uma carreta. Nós estamos falando de operação. Qual que é a faixa de operação? Qual que é a mudança, as diferenças de tecnologia, né? Qual que é a diferença de você operar um motor dianteiro, um motor traseiro, enfim. Só que isso é exigido quando ele vai fazer o teste lá na empresa. Isso tinha que ser tratado por esse instrutor prático e não é tratado. Por culpa do instrutor, não. Na verdade, o instrutor ele cumpre a norma. Então, a mudança tem que ser mais profunda aí. A norma precisa entender que ela precisa dar mais para ele. Porque qual que é o resultado no final? É a gente ter profissional melhor qualificado, capacitado, para atender uma demanda que é muito grande, né? E hoje isso não acontece, né? Como ela bem comentou, o que acontece? Essa situação do condutor que vai para a carga, depois ele vai para o ônibus, isso aí demanda também de região, de momento, de necessidade. Na nossa região, por exemplo, a pandemia, o que ela criou? A necessidade do distanciamento. E é sabido que as indústrias não pararam. Sim. Então, o que aconteceu na indústria? Eu tenho uma indústria, eu uso do fretamento para levar meu pessoal, só que eu preciso ter o distanciamento dentro do ônibus. O que aconteceu? Eu dobrei a frota que eu contratava para poder trazer um efetivo. Uhum. Então, isso gerou uma demanda maior para esse condutor de coletivo. Legal. Agora, no término, o que acontece? Está diminuindo. Uhum. E aí, esse condutor ele está buscando na carga agora, ou onde dá para acolher ele, porque ele está ficando desempregado. Então, tem muito essa situação. E aí, nesse momento, como ela bem disse,
que eles entendem essa necessidade, eles fazem vários cursos, tá certo? E, enfim. Porque eu acho que a essência dele, Ednei, é ser motorista. Sim. Ele é Sim. motorista. A essência dele, qual é a máquina que ele vai operar, o que ele vai fazer, isso pouco importa no sentido de que eu quero estar conduzindo. Então, ele se qualificando, e você disse, né, a questão do ônibus. Nós tivemos o crescimento gigantesco na procura dos cursos de transporte de emergência. Também. Porque as ambulâncias, a questão da pandemia exigiu muito do motorista e que ele tinha que se capacitar muito rapidamente. E esse preparo que você falou, ele é mais do que essencial no sentido de que esse condutor, quando ele sai com a parte teórica, ele é zero prática. Ele é zero conhecimento. E isso eu até chamo atenção por um quesito essencial. O instrutor poder produzir dentro da sala de aula, não esse conhecimento tão aprofundado, porque os nossos módulos eles já são bem enxutos no sentido de tempo, não de conteúdo, né? Mas que a gente pudesse levar a ele, por exemplo, o uso do equipamento, da tecnologia embarcada, como ele faz para cada veículo tem a sua tecnologia embarcada, como eu vou usar? Quando você pergunta para ele, você já teve acesso a um retarder? Ele olha para mim e diz, como, professora? Eu falo, então, você precisa, porque você vai ter que acioná-lo, e ali você percebe que a teoria capacita, mas não dá competência. Competência, no meu entendimento, é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Para ele ter atitude e habilidade, ele tem que ter o conhecimento. E só a parte teórica faz com que ele chegue a essa frustração de quando ele for à empresa, o que vai acontecer com ele? Ele se depara com um teste prático, do qual ele pode pedir o acionamento de uma tecnologia embarcada. E isso é muito importante frisar no sentido de que nós, instrutores, né, nós precisamos conhecer, inclusive, porque nós temos a teoria. No curso do MOP eu falo para os motoristas, eu nunca transportei uma amônia, ok? Eu tenho a teoria, você tem a prática, principalmente na atualização. E o que a gente faz? Você com a sua prática ou com a minha teoria vai dar um casamento perfeito. Essa troca ela é essencial. Sim. E o instrutor compreender que ele necessita, in loco, in company, ele perceber a dinâmica daquilo. Eu nunca fui, mas eu fui numa empresa, eu visitei, eu vi como funcionava, qual é a dinâmica, o que eles vão pedir para que eu agregue na minha aula e eu não fique amarrada a uma resolução. Eu não faça só o programa resolução, mas eu traga para ele a necessidade... Que é o que tem aplicação diária. Exatamente. É isso aí. Porque seria senão a busca ele não da cresce. vivência, né? Você entendeu? A vivência faz a competência, não é só a teoria e a legislação. Eu acho que formar um condutor competente hoje, ele vai muito mais além do que uma apostila. Né? Muito mais além do que uma apostila. Perfeito. E aí, a gente, resgatando a pergunta sobre a questão da responsabilidade social. O que você enxerga ali? A responsabilidade social, ela já está direcionada até pela regra de circulação, né? Uhum. Os veículos menores são responsáveis pela segurança, os maiores são responsáveis pela segurança dos menores, né? Então, a responsabilidade dele social é muito grande porque nós estamos falando de respeito à vida, né? Uhum. Quando nós falamos isso, falamos de respeito à vida, além da atividade dele propriamente dita. Motorista profissional hoje de volume, de carga, se não fosse esse cidadão aí, o país não movimenta. Exato. O de coletivo, mesma coisa. E olha a responsabilidade dele, olha quantas pessoas ele tem num carro, quantas vidas, quantos sonhos, quantas esperanças ele não carrega diariamente, né? O escolar também, ele carrega o futuro, né? Sim. E, aliás, o escolar, ele é uma extensão. O escolar, eu vejo ele como um educador, porque ele é uma extensão da escola. Uhum. Eu lembro que na minha infância eu não lembro o nome da minha professora, mas eu lembro o nome do meu transportador escolar. E ele foi meu amigo a vida toda, mesmo depois de adulto. Então, ele é muito efetivo, ele é o cidadão que está com a gente lá. E emergência nem se fale, né? Essa demanda que ela falou não foi só pela necessidade de aumentar os URs, é porque muitos condutores, eles pagaram com a vida na profissão. Sim. Né? Muitos foram acometidos aí por Covid, infelizmente, né? Então, a responsabilidade deles é muito grande, né? E eu acho que também a gente tem um ponto essencial que até para quem está ouvindo, vendo esse podcast, de captar a mensagem, quando a gente fala da questão da preservação da vida, a gente não está dizendo somente que ele deve se preocupar
com os outros, mas também com a vida dele. Porque existem pessoas que estão aguardando ele ao final daquele trabalho, daquele expediente dele. Então, quando ele sai todos os dias para trabalhar, sempre tem alguém à espera. Então, acho que é importante a gente, né, tentar sempre frisar, valorizar, né? Sim. A valorizar essa profissão, que é extremamente importante, como vocês pontuaram, nessa questão da pandemia, que infelizmente acometeu muitas vidas e também foram muitas perdas de emprego, que as pessoas tiveram que buscar ali outras maneiras de trazer ali o sustento. E aí, focando na questão do motofretista, que aumentou bastante, né, o número ali dos deliveries, das entregas. Então, essas pessoas também foram obrigadas pela necessidade de buscar ali uma capacitação, uma formação para se habilitarem, né, para poder exercer essa função. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco da visão de vocês referente a essa necessidade de uma forma urgente, né? Pegando esse gancho que você falou da questão da preservação da vida, né? Eu sou muito categórica nas minhas aulas quando eu digo o seguinte: quando você está ao veículo, sem o uso do cinto de segurança, algum ocupante do veículo não faz uso do cinto de segurança. Perfeito. O agente de trânsito, por algum motivo, estava ali e flagrou o não uso do cinto de segurança. Ou seja, ele vai te autuar. Você não percebeu, porque dizem que o agente está sempre escondido, ele não está, ele só está flagrando a sua irregularidade, né? E por um lapso do destino, houve um assalto e o meliante está fugindo desse assalto. E ele cruza a via que você vem vindo em sua preferencial e vocês colidem. Muito bem. Daqui 30 dias, vai chegar para você uma infração de trânsito, né? Infração grave, 5 pontos, R$195, e você vai ter um outro problema. Provavelmente essa pessoa que estava sem cinto, ela veio a óbito na colisão. Ou ela sofreu alguma lesão, ou algo do gênero. Ninguém quer machucar um amigo e nós não colocamos dentro do veículo pessoas que a gente não ame, né? E eu digo que a legislação, ela é muito amiga nossa, porque o máximo que a gente vai pagar de multa aí é R$17 mil, ou vezes 60, que eles ficam indignados. Nossa, 17 mil, eu falo então, mas pode multiplicar. Dá para fazer uns 34 mil aí, dependendo do seu comportamento. O problema não vai estar jamais, Pamela, em forma alguma, na questão da multa. A multa não educa ninguém. Se fosse assim, nós não teríamos mais pessoas deseducadas, né? Porque haja multa todos os dias. O problema, ele está no comportamento, e quando você não faz uso, por exemplo, do cinto de segurança, né? Negligencia essa regra, existe a possibilidade de você ter que carregar a culpa de ter contribuído para o óbito de uma pessoa que você ama, né? E é muito triste a gente falar isso, mas, infelizmente, quando enterramos pessoas que amamos, você vive aquele luto e aquilo passa. Você coloca num ladinho do coração e a vida segue. Porque eu não vi a vida parar porque alguém morreu. A vida prossegue. Nós temos que prosseguir. Mas existe um ponto muito cruel, que são os números de pessoas sequeladas que o Brasil deixa anualmente. Esses sequelados, eles transformam a vida dos familiares. Geralmente são as mães que acabam assumindo esses filhos, né? E essa questão dos sequelados é uma responsabilidade social da qual eu deveria pensar que eu posso ser esse sequelado. Então, eu acho que a razão principal não é pensar o trânsito é violento, não. Quão eu sou violento no trânsito. Porque o trânsito, ele nada mais é do que a expressão dos princípios e valores que você possui, né? Eu repito isso incansavelmente. Quais são os princípios e valores que você deposita no trânsito, né? Então, eu acho que a responsabilidade social desse condutor é ele entender, além do que a Ednei disse, o maior zela pelo menor, quem sou eu e como eu estou agindo, e qual é a minha capacidade de sequelar alguém ou de me autossequelar. Porque enquanto as pessoas não entenderem que o trânsito é composto, inclusive, por nós, porque parece que a gente vê o trânsito como uma coisa lá fora, e não é, né? Eu acho que nós vamos ter uma mudança comportamental a partir do momento que eu entender que eu sou hipossuficiente nessa relação.
Eu estou exposta a qualquer momento. Mas a preocupação maior ainda, infelizmente, é com a multa, né? É com a agente de trânsito. Não é isso. Responsabilidade social, ela vai por não matar, não morrer, não sequelar e não ser sequelado. Eu acho que esse é o ponto essencial. Perfeito, perfeito. E aí eu queria fazer uma provocação para vocês. Vamos imaginar como que seria na ausência desses profissionais especializados. Como que seria para vocês? Complicado. Porque o que nós provocamos nesse pessoal? Embora eu use um termo, né, que nós somos jogadores de gelo, né? Porque nesse universo nós tratamos dessa turminha que nós temos. Então nós estamos enxugando esse pedaço do gelo aqui. Nós fazemos isso todo dia, né? Mas algo está sendo feito, né? Algo está sendo feito. O que nós provocamos nessas pessoas é, como ela bem diz, a empatia. Primeiro, deles colocar no lugar do outro. Podia ser comigo, né? Então, não haveria essa provocação para ele ter empatia daquele que está com problema, né? Essa é uma das coisas que a gente faz, né? E a conscientização que nós fazemos, o que nós provocamos também, tem uma máxima que eu acho muito legal, que é aquela que nós temos que pensar global e agir local, né? Então, o condutor é muito, olha lá, invadiu o semáforo. Você não invade? Olha lá, está fechando, você não fecha? Eu nunca fui multado. Você nunca foi multado porque você não comete infração, porque nunca foi flagrado. Percebe? Então, todo mundo vê o todo. Mas qual que é a sua contribuição? Então, a provocação é essa. É criar empatia, entender que a contribuição dele reflete primeiramente na vida dele e da família dele. Sim. Você está em sala de aula, você sabia que você não está sozinha? Você está com a sua família aqui. Seu filho está te esperando, a sua mãe, né? E aí? Seu filho, alguém está satisfeito porque você está vindo buscar conhecimento. Você não teve a oportunidade, de repente, de fazer um ensino superior e tal, mas você está buscando algo tão grande quanto aqui. E eles estão orgulhosos com você, né? E o que você faz não demanda só o numerário, né? E aí entra esse envolvimento que nós falamos. Qual que é o papel social? Putz, é imensurável, né? E ele fica maior quando ele tem um comportamento assertivo, um comportamento positivo. Então, é isso que nós provocamos. Então, se nós não tivéssemos, ia ser muito complicado. Em algum momento, eu ouvi dizer o seguinte, com a evolução tecnológica, o aumento da frota, aumentou muito acidente e tudo mais, você deu números aí terríveis, né? Em algum momento eu vi uma matéria, mas ela se perdeu, eu não tenho essa referência. Mas a matéria diz que, se não houvesse essas medidas educativas que foram introduzidas pelo CTB a partir de 2000, os números seriam muito piores. Então, nesse nosso enxugar gelo, nós estamos fazendo a diferença, né? Se nós estivéssemos aí, seria pior, com certeza. Eu acredito que sem os motoristas hoje que transportam nossos filhos para a escola, a dinâmica da economia exigiu que as mulheres fossem... Eu me recordo, né? Quando eu era criança, minha mãe ficava em casa. Ela fazia bolo, ela fazia crochê, ela bordava. E hoje a mulher, muitas vezes, ela está no mercado de trabalho. A família está compondo a economia doméstica, né? Não é mais uma pessoa que é o provedor da economia doméstica. Pelo contrário, hoje a família se compõe num conjunto. E esse motorista, como você disse, a mulher foi para a rodovia, foi para o ônibus, ela foi para a emergência, ela foi para o motofrete. Então, além da questão de prover essa economia, o que seria da gente hoje, porque nós precisamos muito do coletivo, né? Do ônibus coletivo hoje, eu falo para os motoristas e bato muito nessa tecla, principalmente quando a gente ministra o RI, né, o relacionamento interpessoal. O Ednei falou, né, ali eu transporto sonhos. Eu digo, você transporta sonhos, vidas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão buscando um médico, alguém que acabou de ter um diagnóstico de câncer, alguém que teve um diagnóstico de soro positivo, que está dentro daquele ônibus. Ou seja, cada universo é ímpar ali dentro. E você tem a responsabilidade de levar essas pessoas. E hoje eu perguntaria, numa cidade, na proporção que é São Paulo, sem o transporte coletivo, o que faríamos? Qual seria? Se hoje já é o caos,
né? Choveu em São Paulo. Você já sabe que é humanamente impossível. Eu venho do interior. É uma pessoa por quilômetro quadrado. Aqui é uma pessoa por centímetro quadrado. Então, você fala, meu Deus, como seria? O que seria, né? Na pandemia, o transporte das pessoas, o que seria sem o motorista da emergência? O motofretista, ele salvou nossa vida na pandemia. Muitos morreram, muitos se acidentaram, muitos sequelaram. Por quê? Não é, eu friso novamente, não é a questão da falta da norma. É o comportamento, porque o trânsito ficou alucinado. O que a gente busca? Não sei. As pessoas correm. Por quê? Não sei. Você não consegue entender qual é a lógica, né? E eles jogam para o trânsito a responsabilidade de resolver o problema que é dele. Se você saiu de casa atrasado, o problema não é meu. Mas você traz para o trânsito e fala, trânsito, resolva o problema que eu criei. E ali ele mata, ele sequela. E essas coisas, no meu entendimento hoje, se a gente não tivesse, primeiro, volto lá no início, a capacitação desses profissionais, e ela deveria, o Ednei frisou muito bem, eu não posso formar mais um condutor, categorias C, D e E, ou A ou B, seja o que for, eu não posso mais formar ele para uma baliza e um percurso. O modelo é outro. O modelo é outro, a dinâmica é outra, nós estamos ainda no Fusca, sendo que eu dei aula no Fusca, né? Eu sei que eu fazia a mesma baliza e com menos aulas a gente formava com mais qualidade. Hoje a gente tem mais aulas e a gente forma com menos qualidade. Direita, 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 próximo. E assim a gente vai caminhando. Esse motorista que ele vai da categoria B a E, quando ele chega na carreta, você muito bem disse, ele vai para uma empresa, ele vai colocar a carreta na doca, ele não põe, porque ele não sabe manobrar esse equipamento. Então, estar com ele é essencial, porque é esse condutor especializado que movimenta essa economia. É esse motorista especializado, ele movimenta a economia nós tivemos aí, há tempos atrás, uma paralisação de caminhoneiros. O Brasil praticamente não se movimentou, porque nós temos aí um percentual, não vou falar para não incorrer em erro, mas nós temos um percentual gigante no transporte hoje, que é rodoviário. Então, esse motorista, o transporte dele, né, hoje, ou basicamente toda, ou a grande maioria das empresas trabalha com produto químico. Como transportar esse produto químico com responsabilidade, né? Então, a falta dele geraria, na minha concepção, posso estar redondamente enganada, mas acho que não, geraria um caos econômico, porque ele estando no mercado hoje, ele consegue contribuir para que a economia flua, ele transporta, de alguma maneira ele está contribuindo para a fluidez, isso é fato. Agora, não é ele, veja muito bem, eu acho que isso tem que ficar muito bem claro, não é ele que contribui para o número de aumentos de acidentes. Pelo contrário, o motorista capacitado é ele o que menos se envolve em acidente e é o que mais leva a culpa. Porque a proporção de um acidente de produto perigoso, a TV mostra, tal. Você leva 1000 unidades de atendimento, é SAMU, é o Águia, isso e aquilo. Então, gera uma comoção social. Mas, na verdade, hoje, nós temos o problema das categorias A e B. Eles são os maiores causadores, né? Basta que você ande na rodovia Bandeirantes, 5 faixas de rolamento, né? E você percebe um cara com uma categoria B, né? Ele sabe que a faixa de rolamento da esquerda é destinada à ultrapassagem, mas ele usa a faixa da direita para vir em altíssima velocidade. Então, isso não é o motorista profissional, pelo contrário. Esse motorista capacitado é o que menos causa acidente. Haja vista que quantos acidentes de ônibus você vê por dia em São Paulo, e geralmente, quando você vê, é porque você teve ali, infelizmente, uma falha humana. E que, na minha concepção, alguns colegas dizem que eu estou redondamente enganada, mas, na minha verdade, eu ainda acredito. 99% dos acidentes são falhas humanas, direta ou indireta. Alguém contribuiu. Tanto que a Abramet, ela não chama mais de acidente, ela chama de sinistro, né? Porque acidente é algo inesperado. E o sinistro não, né? Houve alguma coisa. E eu sempre aprendi... Uma quebra de conduta. Uma quebra de conduta. Então, a importância dessa pessoa profissional, e quem nos desse a oportunidade, né?
Quem dera nós tivéssemos a oportunidade de preparar, inclusive, melhor esse condutor da categoria A, da categoria B, na questão muito mais focado na razão vida, né? Eu acho que ensinar a legislação é importante, mas ensinar o valor da vida é primordial. Isso é sem sombra de dúvida. Com certeza. E para a gente finalizar, eu gostaria de pedir para que vocês deixassem ali, vocês já deixaram várias mensagens super importantes, mas eu gostaria que vocês direcionassem agora para o nosso público, deixar uma mensagem referente a essa parte da conscientização, esse movimento do Maio Amarelo, né, que a gente está aí, a gente sempre se dedica justamente para criar ações, criar conteúdos educativos justamente para ajudar e contribuir nessa parte daí da prevenção e da prevenção da vida e salvar vidas, né? Bom, acho que a mensagem que eu deixo é, primeiro, de gratidão a todos os condutores especializados, né? Tenho muita admiração por vocês, onde vocês estiverem, aqueles que foram meus alunos, aqueles que não foram, sabem o respeito e a admiração que eu tenho por todos, né? Eu acho que agora, no Maio Amarelo, o maior propósito seria quanto vale a sua vida, né? Que peso você daria a ela em espécie? O que é peso em espécie? Em dinheiro. Eu acredito que isso não tem como mensurar. E hoje o trânsito, ele não é violento. Os seres humanos viraram violentos, né? O trânsito, ele não é perigoso. É você que torna o trânsito perigoso. Então, nesse mês de consciência, não use o celular, não beba, tenha condutas, seja exemplo, não envergonhe, né? Não mata, não morra e traga cada vez mais aquilo que nós buscamos em sala de aula, traga para a prática, né? Que é o comportamento adequado. Eu acho que nenhuma norma, nenhuma lei, ela consegue mudar comportamento. Pelo contrário, eu acho que nós precisamos começar a entender que vidas valem muito e o quanto você tem valorizado a sua. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Perfeito, Lu. Minha mensagem, né? Bom, minha mensagem é para você, amigo, condutor, né? Muito obrigado por esse apoio, esses 20 e tantos anos que vocês deram para a gente, né? E saiba que nós atendemos, todos nós aqui profissionais, nós atendemos para dar o melhor para você, para valorizar a sua vida, a da sua família, para te dar ferramentas para que você viva da melhor maneira possível, né? Então, muito obrigado por nos prestigiar. E o que eu peço para vocês? Valorize a vida profissional de vocês. Busquem capacitação e formação em empresas e escolas que se preocupam com você. Em empresas e escolas que querem dar o melhor para você. Percebe? Vivam esse desafio de se capacitar. Não é? Não vá por impulso, por necessidade, atender um preceito legal, mas sem vivenciar o treinamento. Você entendeu o que eu quis dizer para você? Viva esse desafio, viva essa experiência. Porque senão você vai atender um preceito legal, mas você vai criar outro problema, né? Não vá a campo, não vá desenvolver o seu trabalho sem ter capacitação. Você vai pôr a sua vida em risco, a vida de outras pessoas. Não faça isso. Tenha respeito a você, a sua família, né? Valorize a sua profissão, né? Que é tão nobre, é tão importante. Então, esse que é o meu recado, né? E dirijam para a vida. É esse que é o nosso desafio aí. Tá certo? Perfeito, Ednei. Gostaria de agradecer aqui muito, muito, muito obrigada em nome da Procondutor. Aí por terem aceito esse convite em participar e contribuir junto com a gente, embarcar, né, nessa empreitada que a gente sabe que vai ser eterna, né, e que infelizmente a cada dia a gente tem que aprender com os erros dos outros e com os nossos próprios erros. E por fim, gostaria de pedir para que os nossos convidados possam passar os seus contatos profissionais para que vocês possam também acompanhá-los e aí encontrá-los facilmente. Bom, eu sou Luciana, vou deixar aqui meu Instagram, professora Luciana Morelli. O meu e-mail, professora.lucianamorelli@gmail.com. E o meu celular, o código de área, eu venho do interior, né? 19 999 67 8459. Estarei à disposição
para qualquer questionamento, qualquer dúvida e aberta a qualquer coisa que você necessite, ok? Obrigada. Bom, meu nome é Ednei do Prado, sou lá do CFC Jundiaense e estamos à disposição. Todos os nossos contatos estão na nossa página, no nosso site, www.cfcjundiaense.com.br. Nos falamos por lá. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigado.